de R$644. Ligue ou chame no WhatsApp 0800 887 0602. Quer realizar o sonho da primeira habilitação? A Autoescola Nelly vai lhe ajudar. Ligue agora mesmo para o número 991524765 e venha ser o mais novo habilitado. A Autoescola Nelly fica localizado na Travessa Guapó, número 42, bairro Cidade Nova. Ligue agora mesmo, 991524765 e confira o melhor preço da cidade para você realizar o sonho da sua habilitação. Siga as nossas redes sociais. Autoescola Nelly. Vem aí, vem aí, vem aí. Mais um programa exclusivo ZLZN. Sejam todos bem-vindos em mais um super episódio do podcast Amazonas Incrível, um programa feito carinhosamente por pessoas que confiam, acreditam e apaixonadas pelo turismo na nossa região. Eu sou Wilson Rojas, seu guia incrível, e sou também o comandante desse barco que vai sair agora do Porto de Manaus em destino à Atalaia do Norte. Porém, primeiro vamos passar por Tefé e conhecer esse belíssimo município, o que tem de melhor no turismo e também na economia do município de Tefé. Nós estamos com uma temática de entrevista com as principais secretarias do estado do Amazonas, que compõem o estado do Amazonas. Conheça e desfrute dos principais destinos turísticos no nosso Amazonas. Lembrando você também que pode acompanhar esse podcast através das principais plataformas de áudio existentes, Spotify, Deezer, Anchor, e acompanhar ao vivo os nossos convidados pelo Facebook do site imediato e também pelo site da rádio ZLZN. Você acompanha todos os episódios anteriores e também esse ao vivo pelas principais redes sociais do site imediato e da rádio ZLZN. Como eu estava comentando, estamos numa temática de entrevista para conhecer os principais destinos do estado do Amazonas, que é o estado com a maior biodiversidade do mundo e com certeza o estado mais lindo do mundo, porque tem a nossa floresta, esse rio gigantesco e toda a cultura que nós temos no nosso estado. E para me ajudar nesse super bate-papo, estamos recebendo dois super convidados, desde já agradecendo toda a equipe do site Amazonas Incrível Agradece. Estou com ele, Christopher Mota. Ele é turismólogo e é ex-secretário de turismo do município de Tefé. Foi secretário durante 7 anos, é ex-presidente do Conselho Municipal de Turismo e ex-gerente de vendas e marketing da pousada Uacari, da reserva Mamirauá. Seja muito bem-vindo, Christopher Mota. Obrigado, Roger. Obrigado a toda a equipe da rádio. É um prazer estar aqui para a gente falar um pouco da nossa experiência e falar um pouco desse paraíso chamado Tefé. Maravilha. Também estamos tendo a honra de receber o secretário de turismo, o secretário municipal de turismo de Atalaia do Norte. Ele trabalhou na área de turismo trabalha na área de turismo desde 2002, administrou a reserva natural Palmari, é isso, né? Há 15 anos também, montou o próprio negócio na reserva natural do Quixito e hoje está como secretário municipal de turismo de Atalaia do Norte. Seja bem-vindo, senhor Jaime Gonçalves Cunha. Boa noite, Roger. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje para falar de Atalaia do Norte. É uma satisfação muito grande porque temos que mostrar a beleza do nosso Amazonas. E Atalaia não poderia ficar de fora de participar desse programa que é de muita audiência. Muito obrigado, secretário, é uma honra, volto a dizer que é uma satisfação muito grande poder recebê-los aqui. O Christopher já é um parceiro nosso, a gente já participou de muitos projetos junto, desde quando ele era secretário, e hoje como turismólogo. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais, Christopher, já começando a nossa entrevista, nesse programa da Amazonas Tour. O presidente da Amazonas Tour estava terça-feira aqui, falando desse programa de contratação de turismólogo com o objetivo de ajudar e também expandir a questão de ordenamento do turismo em alguns municípios. Dessa forma, o que rege esse programa do governo? Né? Qual é o objetivo principal dos turismólogos dentro dos municípios? A primeira coisa que eu queria destacar,
desse projeto, que é um projeto pioneiro, né? Então nunca tinha tido esse investimento no turismo, entre contratar turismólogos, são o cargo, o profissional do turismo, para estar dando esse olhar técnico para cada município que compõe o mapa nacional, né? Então assim, foram contratados um turismólogo para cada município, e eu respondo pelo município de Tefé. Então, qual é a atuação desse turismólogo no município? Ele vai ter aquele olhar técnico para amparar e apoiar todas as iniciativas de turismo, tanto prefeitura quanto iniciativa privada, para ancorar. Por exemplo, no hotel, em 10 hotéis fizeram solicitação para ter a capacitação de camareiro e meio de hospedagem. Então, a Amazonas Tour vai fazer essa intermediação via governo para o CETAM, tendo essa demanda de curso. Vai ter a Feira do Pirarucu em outubro. A gente está precisando de um levantamento técnico para saber quantos hotéis precisa para a gente receber os turistas. A gente precisa de um equipamento eletrônico para fazer um evento, uma estrutura. Então nós somos o braço da Amazonas Tour em cada município. Então, o nosso cargo hoje é esse. Então, tendo como isso, a gente tem porque antes não tinha esse olhar desse turismólogo, né? Então, assim, a ideia realmente é fomentar e apoiar cada município, para que ela esteja assistida de fato com um turismólogo, a pessoa da área, em cada município que compõe o mapa nacional. Então, assim, isso foi muito bom, porque além de estar dando de uma forma única para turismólogo, né, quem é turismólogo sabe que a dificuldade que é você encontrar um concurso público, um processo seletivo para turismólogo, né, e quando encontra um salário absurdamente baixo. Então, chegou o governo e fez uma proposta boa com salário dentro do teto do turismólogo, do teto salarial, para oferecer. Então, isso está sendo muito bom. Então, como o projeto está iniciando, então tem muitas coisas que estão sendo ajustadas, mas aos poucos já está chegando, tendo essa notoriedade, né? Então, uma coisa que não tinha sido feito nunca antes no estado do Amazonas está sendo feito agora. O bacana é saber que a Amazonas Tour também anda com um profissional, lógico, da área. Não é todos os municípios que o secretário de turismo é formado na área, e, querendo ou não, torna-se um braço, né, ali, claro, também, que auxilia toda a questão do ordenamento turístico, como você falou, de alguns projetos que a secretaria demanda em torno das festividades e outras atividades que o município precisa, e nada melhor do que um especialista da área para estar, de certa forma, auxiliando, ajudando e também somando com todas as atividades. Mas você passou 7 anos como secretário de turismo, né? Muitos projetos. Conta um pouco dessa história. Roger, foram 3 mandatos, 3 prefeitos, e assim foi uma coisa assim que inédita, né? Então, e quando eu estudei turismo, sou filho da UEA, de turismo da Universidade do Estado do Amazonas, e estou fazendo pós-graduação também pela UEA. E eu nunca imaginava, eu fazia aquela visita técnica, pessoa secretária e tudo, eu nunca me imaginava comigo, né? Assim, porque eu fiz o curso de turismo, né, para atuar dentro da hotelaria, então tendo uma transportadora aérea. Nunca consegui o trabalho na transportadora aérea, mas sempre fazia seleção e nunca conseguia. E eu nunca me imaginava como secretário. Eu disse, isso não era possível, isso não era para mim, isso é coisa de indicação, gente alta e tal. Quando foi em 2013, quando na época o prefeito era o Antenor, e nós tínhamos uma proprietária de pousadas chamada Bettine Roberts, e ela chegou, eu trabalhava na época como gerente de vendas e marketing da pousada do Acari, né? Foi essa a razão de eu voltar para a Tefé em 2011, para trabalhar dentro da pousada do Acari, e ela me chamou, você quer ser subsecretário? Na mesma hora eu aceitei, porque é uma experiência, né? Então, na época, foi um chute muito grande, assim, um surto, né? Que da minha mãe, meu pai, meu irmão, você tá doido? Você sair de uma área que é carteira assinada e tudo, para um carro de confiança, que depois tu sai uma mão na frente, outra atrás, né? E aí eu fui, entendeu? Eu segui meu coração e fui, né? Em 2013. E aí foi quando a Bettine, ela se afastou e eu assumi a secretaria de 2014 até 2020, né? Então, passando pela gestão do prefeito Antenor Paz, depois do Jucimar Veloso e, por último, do Normando Bessa, né? Então, a gente conseguiu colocar projetos inovadores dentro da área que competia tanto ao empreendedorismo quanto ao turismo, né? Reativamos o conselho, colocamos o Tefé no mapa, criamos guia de bolso municipal, criamos um site, então promovemos eventos que
impulsionasse o turismo, como o Festival de Chocolate, fizemos a festa do Pirarucu, demos apoio na festa de Santa Teresa, então tudo que competia isso a gente fazia, mas o que eu fazia isso justamente porque tinha 2 propósitos, uma que era a minha cidade, Tefé, que eu amo, tenho uma paixão incondicional por Tefé, e a outra que é o papel que me cumpriu enquanto turismólogo, né? Fazer sempre o meu melhor. Porque o que eu fazia não era o que eu queria fazer por ego. O que eu queria fazer porque Tefé merecia, entendeu? Eu queria ver o nome de Tefé lá em cima, eu quero ver o nome de Tefé dentro disso ainda. Isso que me motivava, né? Porque meus pais são trabalhadores, minha mãe é aposentada, tem seu mercadinho, meu pai falecido já deixou 2 bar pra gente tomar conta. Então, financeiramente, né, isso não me abriu os olhos. O que me abriu os olhos realmente é botar Tefé no destaque. E a gente conseguiu durante esses 7 anos, com uma equipe de 5 pessoas, 5 pessoas a gente conseguiu trabalhar, levantar. Se eu precisar de alguma coisa, as outras secretarias se mobilizavam para nos ajudar, o Conselho nos ajudava, Sebrae, como você esteve lá, Sebrae, Senac, todas as instituições, Sesc, que moveram para fazer isso. Porque a causa era por Tefé, né? Sempre foi a paixão e o propósito, né? Então isso faz com que, quando a gente trabalha com amor, quando a gente trabalha com o propósito da nossa cidade, tudo se torna mais leve. É coisa que a mamãe fala, eu vejo os outros secretários que eu conhecia, que ela falava o nome, tirava da secretária e levava para casa. Tu não, tu leva da casa e leva para lá. E ela falava. Ela sempre falava isso, porque eu não esperava, entendeu? Sim. Assim, eu não esperava chegar aqui, vai esperar uma requisição para vir isso aqui. Não, vou levar daqui e eu dou o meu jeito de resolver. Porque fazer acontecer, entendeu? Isso para mim não me interessava se faltava. Eu não poderia parar meu trabalho por causa de uma tinta de impressora, por causa de uma resma de papel, por causa de gasolina. Tá aí. Eu não tinha veículo, mas eu tinha meu carro. E transportava as coisas para fazer. Não me arrependo de nada que eu fiz. Nada. Nada, nada. Se eu pudesse, faria tudo de novo. Porque eu amo minha profissão, entendeu? Tudo que eu faço, eu fazia por amor. E fiz. E dali foi um legado que a gente fez. Eu e a nossa equipe, durante 7 anos, a gente fez o nosso trabalho. E graças a Deus, entregamos de cabeça erguida. E saímos de cabeça erguida, né? Perfeitamente. É isso mesmo, secretário Jaime. O Christopher acabou de falar do desafio que é ser um secretário de turismo, estar como secretário de turismo no município do Amazonas. Nós entendemos que muitos dos municípios, depois o Christopher vai falar um pouco mais de como é que chega em Tefé, né, onde fica geograficamente Tefé, e como é que é em Atalaia do Norte, que é um pouco mais distante de Tefé. E eu gostaria que você falasse um pouco mais das suas experiências como secretário e também um pouco mais dessa cidade que você que está acompanhando o nosso programa, que já acompanhou aqui secretário de Rio Preto da Eva, Novo Airão, né, e que já ouviu os desafios que é empreender, digamos dessa forma, no estado do Amazonas, muito deles movimentado pela questão da logística, mas onde fica especificamente Atalaia do Norte? Apresenta esse município lindo para as pessoas que estão acompanhando o nosso programa. Tudo bem, hoje a Atalaia do Norte ela fica no Alto Solimões, na Tríplice Fronteira, a 1.136 quilômetros de Manaus. Em linha reta, né? Em linha reta. Então, modo de chegar quando nós estamos na Tríplice Fronteira, né? Tabatinga, Benjamin e Atalaia do Norte. Tem o transporte aéreo, que é de Manaus a Tabatinga. E aí tem a logística de transporte, que é de lancha até Benjamin Constant, e logo você pega um carro para chegar até Atalaia do Norte. A dificuldade, como meu amigo está falando, não é fácil, né? Se a gente não tiver um apoio da gestão, as coisas não saem, né? E eu queria parabenizar o nosso prefeito, que ele tem acreditado no turismo da nossa cidade, conhece o potencial que nós temos ali em Atalaia do Norte, né? E nós estamos, graças a Deus, tendo apoio do governo do estado, né? Eu sou muito novo, estamos com apenas um ano e 8 meses, né, nessa administração. A Atalaia do Norte, ela está já há vários anos fora do mapa. Tu sabe que não é fácil, né? Não é fácil. Nós também já criamos o conselho, eles estão nos ajudando para crescer o turismo em Atalaia do Norte. Apesar que já há muitos anos a gente já vem trabalhando ali na fronteira mesmo, com os hotéis de selva,
Tem vários hotéis de selva em Atalaia do Norte, né? O Forte lá é Hotel de Selva? O Forte lá é Hotel de Selva, né? Trabalha com pesca esportiva? Com pesca esportiva. Tem a Javari Expedite, né, que trabalha com o campeonato de pesca esportiva, que foi um sucesso agora, que aconteceu agora em agosto, né? E vamos dar continuidade, porque o prefeito, ele gosta de ajudar. O prefeito, ele gosta de apoiar esses empreendedores na área de turística. Então, a gente fala assim a distância, né? Mas não é tão difícil chegar na cidade. Vale a pena a distância, mas vale a pena a distância chegar, porque a diversidade lá é muitas, né? Como eu estou falando, é uma cidade onde existe vários grupos indígenas. Sim, entendeu? é importante. E ali a cultura é muito rica. É muito rica ali no local, na nossa cidade. Então a gente aproveita isso para crescer o turismo na nossa cidade, né? A gente vê que a Atalaia do Norte estava fora do mapa. Hoje nós temos esse privilégio com o apoio da Amazonas Tour, do governo do estado, né? E estamos aqui hoje para mostrar que a Atalaia ela é uma cidade que já está preparada para receber o turista de toda a parte do mundo. A Atalaia, ela fica mais próximo do Peru, é isso? Porque tem Colômbia, por Tabatinga. Isso, ela está lá do Peru, entendeu? Em frente é Peru, esse lado aqui é o Brasil, que é a Atalaia do Norte, entendeu? Mas a Atalaia do Norte ali, ela é uma rota turística ali já, entendeu? Porque nós criamos um projeto ali, criamos um fórum internacional entre as três fronteiras, né? Para a gente alinhar ali a fazer uma rota turística. Então, o turista que entra pela Colômbia... Interessante. Entendeu? Entra na Colômbia, faz a imigração no Brasil e aí pode estar circulando ali tranquilamente, né, sem nenhum perigo. Essa era uma pergunta. Temos os guias ali que já estão sendo capacitados, né? Mas já começou a fazer os cursos, capacitar as pessoas, preparar as pessoas para atender os visitantes. O senhor me respondeu uma pergunta, eu ia fazer uma pergunta aqui sobre como é que é como é que é a questão da parceria com os outros municípios. Você falou que quem vem ali pela Colômbia por Tabatinga, né? Então tem essa proximidade, tem essa parceria com os municípios para fazer uma rota. Você acabou de falar que uma coisa bem interessante sobre essa rota turística de quem entra de forma internacional pela Colômbia e conhece não só Tabatinga, mas também os outros municípios. Que é importante essa integração intermunicipal para que o turismo possa ser desenvolvido nos municípios, principalmente lá próximo, né, da Tríplice Fronteira. Isso foi como o problema da pandemia, né? E nós criamos ali um fórum internacional com todas as autoridades locais ali da Tríplice Fronteira, e onde nós reunimos força, né, para a gente não ficar, digamos assim, porque o turismo acabou, né? A fronteira ficou sem movimento turístico. Fechou a fronteira? Fechou a fronteira. E aí muitos dos empreendedores ficaram mesmo, não tinha nada, né, para fazer. Então, quando começou, as pessoas já tinham medo, aquele medo de chegar na fronteira e entrar em outros países. E chegamos a um senso ali, criamos o Fórum Internacional, onde cada município apresentasse sua biossegurança ali, do município, como receber o turista. E foi feito um levantamento sobre os hotéis, e foi feito para capacitar as pessoas para receber o turista já de outra, né, melhorar o atendimento, já que havia todos aqueles protocolos todos de segurança todo. E ali foi quando nós se reunimos e criamos essa rota turística ali com a Colômbia, que é Letícia ali próximo, Tabatinga, Benjamin e Atalaia do Norte. Então são as três, né? Tabatinga, Benjamin e Atalaia. Tabatinga, Benjamin por ordem e Atalaia, de por ordem de município. Nós somos últimos, né? Entendi. As belezas estão mais em Atalaia. Você passa pelos municípios, mas não deixa de contemplar a beleza quando chegar lá em Atalaia, com os hotéis que o senhor falou que tem lá, e pesca esportiva, que é um dos ramos do turismo que mais fomenta, que mais movimenta a economia do estado do Amazonas. O secretário falou uma coisa importante, gostaria da ajuda do Christopher, sobre a importância do município estar dentro da rota turística. O Tefé era um município que estava dentro da rota turística. Qual é a importância, Christopher? Quais são assim, os objetivos, não, mas os benefícios que tem um município que está dentro da rota turística? As linhas de crédito seriam uma delas, né? Então, por exemplo, eu quero ter acesso a uma linha de crédito para fazer uma escada com
escada com financiamento turístico. O município tem que compor no mapa nacional. Então, eu preciso ter o município ele precisa estar cadastrado no mapa nacional. Então, tem uma série de critérios que tipo, o mapa nacional, dentro do mapa, que ele só dá de valor a quem está no mapa, né? Então, os financiamentos, os projetos, os programas, tudo voltado do Ministério do Turismo, são prioridade quem compõe o mapa nacional. Né? Então, são coisas mínimas que você tem. Você tem que constituir o conselho, tem que ter um conselho com reunião, você tem que ter a pasta, tem que ter a dotação orçamentária, né? São coisas básicas, coisas que para encaminhar. E é uma série de benefícios, né? Então, já tivemos vários apoios dentro do Ministério do Turismo que competia a fazer na época durante esses 7 anos, né? A gente já teve publicação nos mapas nacionais, já conseguiu material impresso para fazer divulgação das campanhas, né? Nós tivemos acesso para fazer cursos e capacitações no Programa Brasil de Braços Abertos. Então, uma série de benefícios dentro do Mapa Nacional do Turismo. Né? Então, é claro, se você tem um edital para fazer um show artístico, alguma coisa, a prioridade e critério para compor dentro do Mapa Nacional. Não é dizer para ti que que é fácil, não é, porque é uma série de documentos, a prefeitura tem que estar ok com as certidões negativas dela, né? Dívida e tal, se está devendo, tem parcelado, se está no CALC, né? Que é como se fosse o Serasa das prefeituras. Mas se tiver tudo ok, você tem um acesso tranquilo dentro do Ministério do Turismo, né? Então isso melhorou muito. Né? Então, assim, isso faz com que o município ele fique em destaque, né? Tá ali, por exemplo, Tefé tá ali, o mapa nacional tá ali, Tefé tá ali, pô, legal. Meu município tá ali, que compõe o mapa nacional. Isso dá orgulho de falar, não dá quando se fala de Atalaia, quando se fala isso, entendeu? Você dá orgulho de falar. Agora, quando se não tem importância, que questão faz ter Tefé ou não tá no mapa nacional? Faz toda a questão. Para quem gosta de Tefé, para quem quer o melhor de Tefé, só isso, como que tá lá e como é que saiu. Então, assim, a gente vai estar trabalhando em cima, né? Está incentivando e mostrando por várias razões por que deve voltar, né? Então, assim, a gente está trabalhando com isso para que a gente realmente volte a ter o que era, né? Então, assim, é dentro desse processo. Então, assim, o que Tefé hoje representa, o que Tefé era vista dentro dos olhos da iniciativa federal e estadual e também dos empresários também, né? Porque a gente tem a gente tem como várias assim iniciativas e projetos. Opa, testando. Várias iniciativas e projetos, né, que ficaram parados com o período da pandemia, né? Mas assim que tem investimentos altos, né? Então, assim, a gente dentro da orla nós temos uma parte chamada Praia do Amor, né, que já tem projetos sendo desenvolvidos de pousadas e tudo ao redor. Então, a Praia do Amor é como se fosse assim, um litoral, né, uma praia da areia bem branquinha, que a gente tem ali a água bem pretinha, bem clara, bem, sabe, lindo lá. E tem sempre despertado os olhos dos grandes investidores, né? Então, assim, agora com a retomada do comércio no meio internacional, e aí abriu os olhos, então, aquilo vai se desenrolando, né? Como nessa parte da Praia do Amor, né, que faz parte também ao município de Alvarães, que para mim, Alvarães e Tefé para mim são duas paixões, que eu sou apaixonado por Nogueira. É um do lado do outro, ali é uma extensão. Por Nogueira, Vale Encantado, são aquela parte ali que você sai dali da rotina do dia a dia, beber uma água. Sim. E vai para lá. Você se sente em casa, né? O senhor que já morou lá, né, sabe bem do que eu tô falando. Então, assim, é um refúgio, né? Então, assim, dentro dessa parte ali de Nogueira, você senta na beira do rio, vai tomar banho, a pessoa chega, pede uma cerveja, pede um petisco e passa o dia todinho lá. E passa rápido. É um domingo, você vai 1h da tarde, volta às 5, 6 horas, na última lancha que vai para chegar para Tefé, porque tem que ir. Mas é muito legal.
são as excentricidades que o nosso estado do Amazonas tem, as praias, a biodiversidade, a fauna e a flora. Geograficamente, Christopher, onde fica Tefé? Quais são os meios de transporte para as pessoas que estão acompanhando nosso programa que ouve falar ou já ouviu falar de Tefé e quer chegar em Tefé, né? A distância da capital Manaus para esse município, como é que vai? Tem voos, tem barco, tem lancha? Fala um pouco mais quais são os meios de transporte para chegar em Tefé. Tefé está estrategicamente no coração da Amazônia. Se você abrir o mapa ali, Tefé está no meio de Tefé. Então, assim, para você chegar... Tanto que na identidade turística, que nós abrimos uma audiência pública, um seminário para descobrir, né? Botando 3 cenários para fazer, a gente colocou Tefé como identidade. Uma delas era coração da Amazônia, e foi o mais votado. E aí toda a identidade turística que a gente trabalhou em cima era Tefé, o coração da Amazônia. Então, em linha reta, que são 500, se eu não me engano, são 527 quilômetros. Então, você pode chegar tanto por viagem de a jato, de Manaus para Tefé, a viagem de a jato dura em torno de 12 a 14 horas. De barco são 36 horas, barco lento. E de avião, dependendo da configuração do avião, você chega até 40 minutos a 1 hora. Né? Hoje, nós tínhamos 2 companhias aéreas, que era a Passareda, Voipass, e a Azul. Né? Então, está com 2, 3 semanas que a Voipass deixou de operar em Tefé, Eurunepé também, e está só a Azul. E a Azul oferece... Inclusive até um questionamento, né, que acho que saiu a Passareda e ficou só Azul e as tarifas dispararam, né? Então eu fui fazer, teve 3 turistas que entraram em contato comigo, que queriam ir para Tefé na época do festejo Santa Teresa, né, queriam pagar a promessa, mas a passagem, infelizmente, para essa época do festejo, só um trecho está R$720. Isso foi até uma questão que eu levantei com o PROCON daqui do Amazonas para saber se realmente é efeito do aumento de combustível, né, que a gente já sabia que ia acontecer, ou se é uma prática de preço abusivo, né, assim, porque a gente está falando de um cenário daqui mais de 30, 40 dias, né, então assim, a gente nunca com um turista, deixa eu beber uma água, tá aqui, o ar-condicionado está sugando meu... Claro, a gente entende. Mas é importante, aproveitando essa pausa aí, é importante de falar sobre as passagens aéreas, foi algo que infelizmente dificultou muito esse ano, né? R$1.400. E assim, você falou que tinha 2 companhias aéreas, saiu uma, e isso torna-se mais difícil ainda por questão de demanda e oferta, né? Uhum. A procura para cada município. E o Christopher falou aqui, o ex-secretário, que devido ao município ser localizado no coração da Amazônia, mas é um município estruturado não são todos os municípios da Amazonas que tem um aeroporto para receber uma malha aérea. Então, assim, tem uma estrutura ao município para receber o turista, mas infelizmente que, assim, esse ano especificamente, com o aumento do combustível abusivo, as coisas começaram a dificultar. Então, se para Manaus, você já vem para o Amazonas, tem a dificuldade, né, questão de distância, geograficamente localizado, aí imagina para os municípios, né, que a gente chama aqui, a gente usa esse termo aqui no Amazonas para os interiores do estado. Sim, não é isso? Então, então uma ida e uma volta hoje para Tefé, para você e para o festejo Santa Teresa, infelizmente, por aéreo, está em torno de uns R$1.300 e R$1.400, né? Então, assim, a gente via esse cenário há 1 ano atrás, há 2 anos, era 800. Aumentou muito, né? Então, assim, não só a passagem aérea, né? Mas tudo aumentou. Isso dificulta mais o nosso acesso para a gente, para a oferta turística também. Mas, assim, as pessoas nunca deixam de visitar. O mês de outubro é o mês que a gente mais recebe visitantes turistas em Tefé. São já dados comprovados, né? Uma por ser o festejo de Santa Teresa é um período de alta estação, né? Então a gente tem, como a nossa praia é sazonal, ela aparece de agosto até dezembro, e é o tempo, não é que as pessoas vão pela praia, mas é porque é uma época de movimentação mesmo. Tanto a principal festa é de Santa Teresa? É de Santa Teresa, é o Festa da Castanha. Entendeu? Que ela ela aconteceu esse ano em abril, né? Mas comumente aconteceu no segundo semestre. Mas no início, né, do projeto mesmo, desde o primeiro prefeito que fez a Festa da Castanha, o Armando Reto, ele fez ele decretou a festa para acontecer em abril, justamente para celebrar, né, o encerramento da safra da castanha.
E aí, com o passar do tempo, quando tinha sede, e aí tempo chuvoso, mês de abril é um período chuvoso na nossa Amazônia, né? Chuva, e aí a gente volta para o período do verão, né? Setembro, outubro, novembro. E aí foi quando a festa, por um bom tempo, passou esse período, né? Para comemorar, que em novembro para dezembro é o início da safra, né? Da castanha. E aí a gente, nesse período, a nossa maior é uma festa que reúne 35, 40 mil pessoas em atrações nacionais, né? Então a penúltima, no caso, né, que foi o Wesley Safadão, que foi na praia da Ponta Branca, né? Ele reuniu dados da polícia com 50 mil pessoas. Só para nível de comparação, quantos moradores tem em Tefé? Os últimos dados são 62 a 64 mil habitantes. Então tinha 50 mil pessoas, lógico, Isso. contando, lógico, com os moradores do município, mas você vê como a estrutura para receber uma festa desse tamanho, um município totalmente preparado, né? Com os meios de transportes principais. Assim, uma curiosidade que a gente traz aqui no Amazonas, e quem acompanha o nosso programa sabe, nós temos 2 temporadas, alta e baixa temporada, a gente resume em cheia e seca, que aí vem as praias. Muitas pessoas, eu posso ter toda a certeza do mundo em dizer que o Amazonas tem as melhores praias, se falando de rio, né? Então, assim, você vê que uma festa dessa magnitude, com a estrutura que Tefé tem, colocou em torno de 50 mil pessoas, né? Isso um dado comparado aqui pelo secretário, né, de população, o índice populacional do município, acaba que você tem uma estrutura muito grande para receber uma quantidade de pessoas, meios de hospedagem, transportes. Então, assim, a economia gira em torno da principal festa. Depois a gente vai conhecer qual é a principal festa de Atalaia. Mas como é importante esse giro da economia voltada ao turismo, que muitos municípios do estado do Amazonas vivem do turismo, e como é a importância ter os meios de transporte bem estruturados, né, Cristian? Exatamente. Assim, como esse ano, no caso, a Festa da Castanha foi na Praça Remanso do Boto. E a Praça Remanso do Boto, ela comporta aproximadamente 35 mil pessoas, né? Então, assim, no período de lotação máxima, né? Então, por que eu falo isso? Porque em 2017, quando na época eu assumi as 2 pastas, tanto turismo quanto a cultura, 2017, a gente levou 35 mil pessoas do show nacional, acho que Matheus e Cauã, que era assim, uma Simária, só que eu não sei o que aconteceu, ela adoeceu, não sei o quê. E aí foi Matheus e Cauã, a gente reuniu 35 mil pessoas lá. E provavelmente esse ano deve ter dado um pouco mais, né? Porque estava bem lotado. Foi uma festa também muito organizada, foi muito boa, tanto para o comércio, para todo canto. Então, ele repetiu-se o sucesso, né, da Festa da Castanha. Sim. E assim, nós temos 2 grandes eventos em Tefé, né? Que o meu olhar são os 2 principais, né? Que é a Festa da Castanha e o Festejo de Santa Teresa. O Festejo de Santa Teresa, na sua procissão, ela leva aproximadamente 10 mil fiéis para as ruas no dia 15 de outubro. Então, no dia 6 horas da tarde, eles marcam o trajeto de uma ponta a outra, assim, a cidade para a padroeira do município passar, né? Então, assim, a Tefé é uma cidade muito religiosa, muito católica, então, assim, ela movimenta. Tem muita gente que deixa para ir para Tefé em outubro, né? Aí, por isso que no mês de outubro também as pessoas vão para o festejo, rever seus familiares, pagar sua promessa, participar de tudo e também participar do manejo do Pirarucu, da festa do manejo do Pirarucu, que acontece também em outubro, né? Então, assim, é um período muito bom para nós, no período de outubro, novembro, na festa. É quente também, né? Que o nosso verão meu Deus do céu, a sensação térmica é 42 e tudo. O pessoal vai de moto, vai aqui com bronze, aqui vai outra, assim, porque não é fácil, não. Mas então, vamos lá, qualquer coisa, toma um banho de garapé, que garapé não tem água quente de garapé, né? Todo tempo água gelada. Qual é o rio? É o Rio Tefé. Rio Tefé, né? Nosso lago, ele tem 67 quilômetros de extensão, né? Então, a gente tem aproximadamente 130 comunidades. Dentro do Lago Tefé e dentro do Rio Solimões, até o Rio Catuá, então são muitas comunidades espalhadas. E dentro delas a gente tem um grupo de turismo que envolve o município de Tefé e Alvarães, que é o grupo de turismo da Flona, que é a região onde acontece o turismo. São 5, se não me engano, 5 a 7 comunidades que
atuam isso. A gente trabalhou com rodízio. Eu vou pedir para você falar um pouco depois da Flona e também da Reserva de Desenvolvimento Mamirauá, que aí você falou que trabalhou na Uacari, isso na pousada, isso é muito importante, porque é uma pousada reconhecida internacionalmente, né? Isso. Lembrando para você que ainda não baixou o aplicativo da Rádio ZLZN, é muito simples, você entra na loja virtual do seu telefone, coloca Rádio ZLZN, a primeira opção que aparecer da nossa rádio, você baixa o aplicativo e curte toda a programação. Deixa eu pegar aqui uma coisa que é muito importante, muito procurado para quem curte a nossa programação. Opa! A programação da rádio, você que está assistindo, tem Pix, né? Pix na nossa programação, todos os dias sorteio de Pix, não é só você baixar o aplicativo, o importante é você entender isso, né? Você tem que bater o print, não é isso, meu amigo Anderson Silva, sem o R, né? E você bate o print, manda para o WhatsApp da rádio e você está concorrendo, né? Seguindo esses critérios, a um Pix de R$50 em nossa programação. Lembrando também que depois do nosso podcast, toda terça-feira, aliás, de sexta a domingo, é isso, Anderson? De domingo a sexta, tem o Sertanejão ZLZN e depois do Sertanejão ZLZN tem aquele momento especial que você chega com a sua senhora em casa depois do trabalho, Christopher e Jaime, aí você coloca a programação da Rádio ZLZN e curte momentos a dois com meu amigo Anderson Silva sem o R, aquele momento de você estar naquela calmaria, tranquilidade, aquele momento merecido com a sua senhora. É isso, meu querido Anderson? Só no beijo molhado. Só no beijo molhado. Então, você baixando o aplicativo, você fica por dentro de toda a programação, concorre ao Pix e fica informado com toda a programação, também jornalística, da Rádio ZLZN. Secretário de Atalaia do Norte, meu amigo Jaime, conta qual é a principal festa de Atalaia do Norte, aquele período em que as pessoas vão lá e ficam e conhecem a cultura, conhecem a gastronomia. Me fala aí qual é o prato especial lá de Atalaia do Norte. Meu amigo Francisco, que foi lá ali da CL Turismo, acompanhou muito nesses dias que estavam lá visitando. Me fala um pouco mais, qual é o período que mais recebe visitante a cidade de Atalaia do Norte? Nós temos a maior festa do município, que é os Jogos de Três Fronteiras, onde reúne vários municípios, no mês de janeiro. Né? Infelizmente esse ano não deu para a gente fazer, mas já estamos preparando para o próximo ano. A maior festa do município, onde reúne todo esse povo dos três países, né? Que são os Jogos de Três Fronteiras, que já está falando de todos os três países, né? Aí desde futebol, o pessoal de futebol são convidados. E é uma festa onde reúne várias pessoas, né? E o próximo ano já convido vocês para participar com a gente lá. Vamos lá, Cristo. Essa grande festa, com certeza. Que é uma festa muito bonita, de vários dias aí de jogos, de show. Né? Que vai valer a pena você conhecer a Atalaia do Norte através dessa festa dos Jogos Três Fronteiras. Né? O ordenamento turístico na parte de hotéis de selva e pesca esportiva, você falou que tinha um campeonato lá de pesca esportiva, ele é o principal fonte, se falando de turismo, a principal fonte do município, que assim, outros municípios aqui próximos, como Careiro, enfim, Barcelos, que também é muito conhecido pela pesca esportiva. Essa é a principal fonte, se falando de turismo no município de Atalaia do Norte? Nós estamos trabalhando nas três áreas, né? Que é o turismo, a pesca esportiva e o turismo de aventura, né? De aventura e de aventura, né? Isso. Entendeu? As comunidades hoje tinham o privilégio de realizar esse campeonato de pesca de uma das comunidades onde o prefeito está criando um polo turístico. Olha, legal. Entendeu? Isso é bom. E demos já a iniciativa, já estamos trabalhando, claro, com o apoio do governo do estado, né? Da Amazonas Sul. Quero dar um abraço aqui para o nosso presidente, Gustavo. Né? Estava aqui no programa. Programa, né? Tem um olhar diferenciado a Atalaia do Norte. E também foi um campeonato muito, já o segundo campeonato. Já estamos nos preparando para o terceiro campeonato de pesca, né? Estamos apoiando as empresas que estão investindo no turismo, como a Javari Expedition, né? Que ela organizou e a prefeitura deu todo apoio para que acontecesse o campeonato e foi uma maravilha. Né? Eu acho que é importante, né, secretário? Desculpa lhe interromper, mas é importante, o Cristo, que já trabalhou tanto tempo como secretário, a parceria entre o poder público e o privado, né? Os grandes empreendimentos, você está falando aí de um dos empreendimentos que compõe lá o ciclo turístico da cidade de Atalaia, como a Javari,
E é importante saber o apoio da prefeitura, né? Eu falo como representante também, como uma agência de viagem, e agradeço pela parceria com a Amazonas Tour e alguns programas que eu participo, o Turismo Movimento. O presidente da Amazonas Tour falou muito bem de alguns projetos que a Amazonas Tour tem dentro do seu portfólio para oferecer para as agências de viagem, e como é importante essa parceria, poder público, poder privado, em prol a um objetivo só, que é o desenvolvimento do turismo no município. Isso é verdade. O meu amigo está falando sobre o amor pela cidade, né? Eu aprendi a amar Atalaia do Norte, entendeu? Eu até me emociono um pouco, né? A gente sente. Porque quando a gente quer trabalhar e a gestão quer ajudar, quer mudar o nome da cidade, é o que está acontecendo hoje. Isso é bom. Passamos mais de 10 anos fora do mapa, nós tivemos um prejuízo muito grande, né? Nós não temos hoje esse apoio do governo do Estado, do governo federal, que nós estamos recebendo hoje. E isso é muito gratificante para as pessoas que estão na pasta né, numa secretaria como essa. Então é um orgulho muito grande, né? Hoje a Atalaia está no mapa do Ministério. A gente fica até assim, eu me emociono realmente, porque são coisas que aconteceu tão rápido em Atalaia do Norte, e as coisas vão mudando com o apoio da gestão. Eu falo muito aqui da gestão, mas é a gestão realmente que está colocando, o prefeito Denis está realmente acreditando no desenvolvimento turístico de Atalaia do Norte. E é importante isso, né? O nosso estado, ele contempla aí 62 municípios, e a gente sabe que, logicamente, tem os seus desafios, né? Se eu for perguntar, eu sempre faço a pergunta, quais os desafios de empreender, não só como a visão gestora da área de turismo, mas vocês têm contato diariamente com os empreendimentos que compõem o ciclo turístico, né, a rota turística de cada município. E a gente sabe que o desafio é muito grande. Eu, como representante de uma agência de viagens, já visitei o município de Tefé e sei as dificuldades. Ainda não tive a oportunidade de Atalaia, mas aí o governo tem um programa muito legal que a gente acaba pegando as informações, e a gente sabe como é difícil, né? Não só a questão de logística, mas o comprometimento, o investimento de algumas empresas privadas para desenvolver o município, o turismo naquele município. A gente sabe que é desafiador, todos os dias é uma luta, né? Realmente o que aconteceu com a Atalaia esses últimos meses aí, né? Que realmente a mídia mostrou uma história horrível sobre a imagem de Atalaia do Norte. Mas não é isso, nós estamos querendo mostrar que realmente a Atalaia não é tudo aquilo. Não é tudo aquilo. A Atalaia tem suas belezas, né? Tem suas belezas que as pessoas não conhecem, né? Então esse é o nosso trabalho, de mostrar que realmente a Atalaia tem as suas belezas, suas riquezas, né? E o turismo é onde nós acreditamos que vai dar certo. E já deu certo em Atalaia do Norte. Já deu certo, é verdade. E um dos principais, se não o principal objetivo do programa é isso, é poder trazer os especialistas de cada município voltado ao turismo e também economia. A gente fala aqui de turismo, economia, né, para apresentar o município. Muito das pessoas que acompanham, quase não dá tempo de fazer, de pegar alguma pergunta aqui das pessoas que estão acompanhando o programa, mas muitos deles são de fora, por meio da mídia que a Rede Norte Digital alcança, pelo engajamento que a Rede Norte Digital alcança por meio do seu braço principal, que é o imediato. Mas muitas pessoas que moram em outros estados e outros países que acompanham nosso programa ficam perguntando como é que eu chego, né, em Atalaia do Norte, Tefé, como é que funciona a questão da segurança, como é que funciona a questão do turismo, né? E é importante o senhor trazer essa colocação sobre que é um município estruturado para receber o turismo, com atrativos, com projetos voltados. Isso é o nosso principal objetivo dentro do Amazonas Incrível, que é apresentar o Amazonas e mostrar para o mundo que nós temos belezas aqui imensuráveis. Se você falar de logística, sem falar de logística, mas falando de belezas naturais, mas também ter acesso, né? Aqui a gente tem uma malha aérea que funciona dentro do estado do Amazonas, a gente tem uma malha fluvial que funciona porque os nossos rios são as nossas ruas, e é importante poder trazê-los aqui e apresentar o que de melhor tem cada município. E eu vou pedir para o Cristo, ele estava falando sobre a Flona, é um local que eu já conheço, também pedi para ele dar um pouco falar um pouco sobre a reserva de desenvolvimento sustentável, mas Mamirauá, que tem a pousada Wacari, que é conhecido mundialmente. E aí, como é que funciona lá dentro da Flona? A Flona é uma reserva? O que seria a Flona, secretário? A Flona é a Floresta Nacional, que compõe, ela é uma área protegida, né? Sob fiscalização do ICMBio. E aí dentro dela a gente tem
as outras iniciativas dentro de trabalho, né? Legal. Então, dentre elas, a gente tem as comunidades a comunidade de turismo, as comunidades não, os grupos de trabalho que falam com turismo, e dentre elas temos comunidades que compõem o município de Tefé e de Alvarães, né? Então, assim, foi levantado desde 2011, 2012, foi levantada essa ideia de estar trabalhando o turismo dentro da região da Flona, né, por alguns comunitários demonstraram interesse. Então, foi na época a reserva, o Instituto Mamirauá tinha um programa chamado Programa de Multiplicadores, que eles passaram por um curso, por esse tipo de curso, e foram para dentro da sala para saber o que é turismo, quais são os lados positivos, quais são os lados negativos, e começou daí, e foram fazendo, né? Inclusive o projeto desse grupo de turismo da Flona foi tão bom, mas tão bom, que eles foram agraciados pela Fundação Amazônia Sustentável, um edital para ter uma embarcação. Então foi um edital que foram R$100 mil que eles ganham, que eles foram contemplados, e tinham, né, uma embarcação com motor e tudo para fazer essa rota trabalhando com turismo, né? Infelizmente, por um problema, por um crime, né, um atentado de piratas, né, e furtaram essa lancha, mas ela funciona, e funciona hoje assim, né? Então hoje a gente tem 2 agências de turismo receptivo em Tefé, né, que é a Tupebas Turismos e a Amazônia Ative Tour, né, que inclusive eu fui com eles da Amazônia Ative Tour participar de um projeto muito bom que teve o apoio da Prefeitura de Tefé, que foi os Jogos Interculturais, né, então assim, com a iniciativa indígena. Esse tempo todo eu era doido para ir para ver como é que era, como é que funcionava, né, que era o arco e flecha, era arremesso de ouriço, a briga de gala, essas coisas assim que eu sempre fui curioso para participar. E eu nunca tinha tido essa experiência para ir, daí eu fui mexer uma parceria com a agência e fui até lá. E também foram turistas, né, foram cerca de 4 ou 5 turistas junto com a gente nessa embarcação. E assim, sabe o que é interessante de ver, assim, a quantidade de gente que estava envolvida nesse evento, né? Assim, a questão da estrutura e os indígenas, assim. Tu olhava assim, dentro da comunidade, assim, só um lance de escada era quase 130 degraus de escada. Eu chegava lá já com 2 palmos de língua pra fora. Alto, longe, quente, né? Aí... Calor amazônico. E assim, a gente já estava morto de cansado, chegava lá aquela alegria da comunidade, de jogando, brincando, gritando pra ali, é menino correndo, e é bola pra um lado, arco e flecha pro outro, e tudo, e sabe, assim, e eu acredito que é por aí o nosso turismo, sabe? Claro. Então, esse assim, eu acredito quero acreditar também que esse é um dos tipos de evento que deve estar dentro do calendário de eventos no município de Tefé. Para a pessoa chegar em agosto, lá em Tefé vai ter os Jogos Interculturais, eu vou me preservar para eu ir, entendeu? Para a pessoa ir, ver como que é a cultura, provar as bebidas típicas, ver como é que é a vida, o dia a dia, porque o sentido da Amazônia é esse, né? Mas voltando sobre a... Eu queria falar porque achei muito legal, sabe? Assim, foi muito bacana, sabe? Foi inovador, uma experiência única para mim também. E aí eu queria falar... E sobre a Flona, eles estão retomando agora, né? Então a gente tem a Tupebas Turismo, e que o Lucas, né, que ele é o proprietário, a gente trabalham isso, né? São vários produtos que ele oferece, a agência dele, né? Mas dentre o forte... a Tupebas, a Flona de Tefé, que aí não trabalham com pernoite, assim como a visitação. Chega a programação de 7 da manhã até umas 16, 17 horas retorna para a cidade, né? Então, incluso o almoço, os passeios, né? Então, toda a programação é feito pagamento. E veio dando certo, né? Então, assim, ele tava até tô tentando lembrar um dado que ele falou para mim, Cris, na época que eu comecei, o turismo na Flona recebia no ano 6, 7 pessoas. Então, 6, 7 passou para 100, 120, entendeu? Sim. Então, isso mostra que vem dando certo, né? Na questão rodando do turismo. E aí as pessoas veem aquele dinheiro rodando e tudo. Porque que as pessoas... Hoje, dentro do turismo, as pessoas pensam assim que... Não sei, assim, pensam que trabalhar com turismo é uma coisa de imediato. Né? Você vai investir... Então, nenhum comércio é isso. Então, eu também sou empresário do ramo de bebidas... Então, eu abri uma distribuidora de bebida no período da pandemia, em agosto de 2020. Então, a coisa veio a melhorar de dezembro em diante. Sim.
Então, qualquer comércio que você vê, você tem que ter aquele tempo para voltar e esperar o retorno, né? Não é uma coisa de imediato, né? E assim é o turismo. O turismo é um projeto de formiguinha. Porque eu tenho que ir na comunidade mostrar para eles, vocês querem saber turismo? Então tá, a gente vai mostrar para vocês o que é o lado bom, o que é o lado ruim, o que é isso. Porque quando na época que a gente estava na secretaria, né, a gente foi em uns 8 municípios fazer essa oficina de turismo. Né? Então eu junto com os demais colegas, sentava para fazer a oficina, o workshop, mostrava, fazia uma análise SWOT daquela comunidade, ver o que eram as forças, oportunidades, fraquezas, ameaças, o que dava para fazer de roteiro, o que dava para mudar, o que tinha de bom. E ali a gente montava, né? Fomos para o Cairara, Missão, fomos para... eu esqueci, mas foram 5 ou 7 municípios que a gente fez essa oficina. Que ia até lá e, assim, dentro delas, tinha uma comunidade também dentro da Flona de Tefé que está trabalhando com o turismo até hoje. Né? Então, lá dentro da Flona, eles trabalham com rodízio. Olha, se a gente tem 5 grupos de turistas, cada grupo vai para uma comunidade diferente. Vai fazer o mesmo pacote, o mesmo roteiro, só que em um grupo diferente. Nenhuma comunidade é igual a outra, né? Mas todas são interessantes. E assim vem dando certo, né? Então, e agora com o retorno do retorno da atividade dentro da região da Flona, vai despertando mais interesse, a gente vai retomando o comércio e trabalhando e fortalecendo o turismo no município de Tefé. Importantíssimo essas informações e tudo que é bom. Há pouco eu falei para vocês que passa rápido. Poxa vida. Né? São muitas informações, é bom poder trazê-los aqui e apresentar. Eu gostaria de perguntar resumidamente para a gente terminar, né, o nosso super bate-papo aqui para Conhecendo a Amazônia, que é uma pergunta que remete ao nome do nosso programa Amazonas Incrível. Secretário, resumidamente fala aqui para o senhor, o que o senhor consegue entender por que o Amazonas é incrível, né? O que tem de incrível nesse nosso Amazonas? O que tem de incrível no nosso Amazonas é a nossa riqueza, né? É por isso que hoje os europeus querem conhecer por essa beleza, né? Essas coisas incríveis que tem no Amazonas, né? É isso que dá para entender, né? Inclusive eu tenho aqui um amigo lá da Itália me mandando aqui um alô, parabenizando pelo programa, né? E já está agendando para conhecer a Atalaia do Norte. Isso é gratificante. Já só de estar aqui nesse programa, as pessoas já querendo conhecer o nosso Atalaia, né? Então, esse é o programa incrível, né? É isso. É o Amazonas incrível. Com toda essa sua biodiversidade. Christopher, para você, o que torna o Amazonas tão incrível? Eu acredito que somos nós. Nós que fazemos o Amazonas ser incrível, sabe? Porque você vai chegar numa comunidade, como uma comunidade de Tefé, você vai chegar, a pessoa nem te conhece, sabe nem quem tu é. Quer entrar, seja bem-vindo, sente aí, tenta tomar uma água, um café, você sempre é bem acolhido. Então isso faz com que você já se sinta melhor. Não tem um povo mais acolhedor que o povo amazonense. Então, assim, isso que faz a gente ser incrível, né? Então a gente cuidar, além de ter a gente ser abençoado e contemplado pela nossa biodiversidade, que é incrível também, e aí a gente é agraciado e faz com que o povo amazonense também, ele é bem recebido, ele recebe bem as pessoas. Então, os turistas sempre elogiam quando visitam o município de Tefé. E eu tenho certeza que lá na Atalaia não é diferente, né? Então, isso faz com que a gente vá crescendo. Esse é o nosso diferencial dos outros estados, esse é o nosso diferencial. Cada município tem uma peculiaridade, né? Então, assim, mas cada município ele é receptivo, assim como Tefé é também. Então, você que está assistindo ao nosso podcast, venha conhecer a cidade de Tefé, é uma cidade maravilhosa, é uma cidade de belezas incríveis. Nosso calendário de eventos são únicos, são eventos que vale a pena. Venha conhecer da cidade do coração da Amazônia. Eu vou deixar a descrição de algumas agências que fazem o receptivo, tanto em Atalaia do Norte e também de Tefé, na descrição aqui do nosso podcast, para que as pessoas venham conhecer através das redes sociais, Facebook, Instagram, para que você conheça um pouco mais. Em nome do site Amazonas Incrível, do nosso podcast, do nosso programa, gostaríamos de agradecer as prefeituras que autorizaram o Atalaia do Norte estar aqui, o Christopher, que já trabalha também com o Amazonas Tour. Nós gostaríamos de deixar o nosso muito obrigado por ter aceitado esse convite e ter batido esse bate-papo gostoso que passou rápido. Eu vou marcar uma parte
parte 2 aqui, porque tem muita coisa para que nós possamos apresentar, para apresentar no estado do Amazonas. Gente, muito obrigado, viu? Deixo em nome de toda a equipe do site Amazonas Incrível. Você acabou de conferir o podcast Amazonas Incrível, um programa feito por pessoas apaixonadas por turismo. Nesse episódio você viajou comigo, Wilson Roger, o seu guia incrível, e com a Roger Tour, agência que atravessa fronteiras e desvenda os mistérios da Amazônia. Na transmissão e operação de áudio, nosso amigo Anderson Silva, sem o R, e Ayrton Martins, produção e edição de toda a equipe do site Amazonas Incrível, apoio técnico de Marco Mendonça e Brendo Cidade. Todo esse episódio e conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Muito obrigado, aguardo você na próxima terça-feira e conto com a sua audiência. ZLZN.